Bom, então vamos lá, vamos começar. Hoje o meu tema é sobre corneoterapia. O YouTube para mim está um pouco atrasado, mas agora eu estou vendo que vocês conseguem ver a tela e conseguem me ver também no cantinho, né? Então, beleza, eu vou vendo aqui vocês nos comentários também. Hoje eu vou falar sobre corneoterapia, algumas pessoas eu sei que já conhecem, teve as meninas que falaram sobre isso mais cedo também, né? Já trouxeram aula aí muito enriquecedora. Não conheci o trabalho das meninas, achei muito legal. Achei muito legal o termo dermoepiladora, eu não conhecia, e eu acho que é sobre isso, né? Quando a gente fala de epilação, há um tempo atrás, era só arrancar pelo. Essa frase já está ficando até um pouco clichê, mas é sobre isso também. Então, hoje em dia, é muito bom ver que todos os profissionais, eles estão realmente empenhados em trazer conteúdo não só voltado para a técnica de epilação, mas conteúdo voltado para outros tipos de procedimento, outros tipos de conhecimento, porque o epilador já cansou de ser subestimado, a epiladora já cansou de todo mundo achar que realmente é só passar a cera e puxar. Então, eu tenho certeza que vocês estão aqui porque vocês querem crescer profissionalmente, né? Não só profissionalmente, mas como pessoa. Então, eu trouxe a corneoterapia logicamente associada aos procedimentos depilatórios, mas a gente vai falar sobre mais do que epilação. Então, antes de começar, eu sei que tem um pessoal que já está aqui o dia inteiro, que pode ter um pessoal que está cansado. Como é que vocês estão? Estão cansadinhos ou estão ainda com sede de aprender? Tem aquele pessoal que fala, fica, vai ter bolo na festa? Fica, vai ter prática, tá? Eu preparei um vídeo no final de uma prática baseada em corneoterapia associada à depilação. E aí eu queria pedir para vocês, né, ficarem até o final para poder assistir aí, para a gente ter uma troca bacana de conhecimento. Então, no final dessa aula, a gente vai ter uma prática, tá ok? Vou me apresentar para quem não me conhece, meu nome é Jaqueline de Queiroz, eu vi que tem algumas alunas minhas que já me cumprimentaram aqui no chat. Sede de aprender, olha, muito bem, Vera, né? Eu sou esteticista e sou epiladora, eu trabalho na área da estética desde 2007, 2008. 2009 eu fiz o meu curso de epilação pelo Senac, onde atualmente eu sou professora já acho que 10 anos, essa coisa de idade, de tempo, a gente vai deixando para lá, né? Enfim. E quando eu tive contato com a depilação, eu já era esteticista, então eu já era apaixonada por pele, por todo esse universo. E quando eu fiz o curso de depilação, era tudo muito diferente, a gente ainda tinha aquelas termoceiras que vinham com peneira, né? Aquelas coisas bem precárias assim. Mas mesmo assim eu já me apaixonei. E aí eu pensei, dentro dos meus conhecimentos, né, com depilação, eu pensei, poxa, depilação é um procedimento que ele é estético, né? Ele é um procedimento estético porque as pessoas fazem, claro, uns por higiene, outros por necessidade, mas muitas pessoas fazem pela estética. Então, por que a gente não pode juntar, né, as duas áreas? Então, eu vejo hoje muitos profissionais que são enfermeiros, fisioterapeutas, né, que vêm para a área da epilação, porque realmente tem tudo a ver uma coisa com a outra. Oi, Nath. E aí, quando eu fiz o curso, eu me apaixonei. Eu falei, gente, isso é muito legal. Não tem sensação melhor do que a gente aplicar uma cera, puxar e depois ver aquela pele lisinha. Só que eu comecei a perceber, enquanto professora, que o pessoal tinha muita dúvida, tinha muita intercorrência, tinha muita coisa que dava errado, o pessoal ainda estava precisando, né? A depilação ainda vinha aí precisando evoluir em muitos aspectos. Então, quando eu comecei a dar aula de epilação, eu já vim trazendo uma pegada de agregar outros conhecimentos, e eu vou explicar melhor isso para vocês daqui a pouquinho. Então, eu me formei em estética, em epilação, e depois eu fui fazer as pós-graduações, me tornei especialista em estética e cosmetologia, sou professora, como eu falei, do Senac São Paulo, já estou aí, né, atuando como professora há 11 anos, no Senac eu estou há 10, mas eu também dou aula em graduação, pós-graduação, palestra aí pelos eventos, né, da nossa área, e sou a criadora do Epiladora que Cuida, que eu sei que tem alunas aí, manda coraçãozinho quem é Epiladora que Cuida já aqui.
para eu saber que vocês estão aí. A Nath, eu já estou vendo aqui no comentário. Esse é o QR Code do meu Instagram. Então, quem tiver com o celular na mão aí já aponta a câmera, já me segue, marca que vocês estão aqui, se é que vocês já não fizeram isso, porque a gente está no finalzinho, né? Mas quem ainda não fez, corre mostrar para os clientes de vocês que vocês estão se atualizando, corre mostrar para todo mundo que vocês são epiladoras e epiladores diferentes do que a maioria das pessoas ainda tem a visão, né? Ainda estão acostumados. Então, mostra que você está estudando, mostra que você está buscando conhecimento, que você está se aperfeiçoando, e eu tenho certeza que isso vai render bons frutos, e que todos os conhecimentos, todos os conhecimentos que vocês tiveram hoje aqui, vão virar totalmente a chave na vida profissional de vocês. Alá, Tati, falando eu sou epiladora que cuida, isso aí, meninas, estou feliz de ver vocês aqui, obrigada. Então, para falar de corneoterapia, as pessoas pensam, meu Deus, o que é corneoterapia? Estudar a córnea dos olhos? É um tratamento para corno? Já ouvi até isso. Não. Corneoterapia é um estudo, né, de terapia dos corneócitos, tá? Da camada córnea, da primeira camada aqui mais externa da nossa pele, tá? Olha quanta epiladora que cuida, gente. Que orgulho de vocês. Só que para entrar em corneoterapia, não tem como a gente ir direto, tá? Então eu vou falar um beabazinho aqui que vocês já provavelmente já ouviram falar, já conhecem, mas fica porque eu vou abordar isso de uma maneira diferente que talvez vocês ainda não tenham visto. Tá? Porque cada profissional que fala, cada professor que vem, ele traz também o seu ponto de vista, ele traz a sua prática clínica junto, então tudo que eu vou abordar com vocês aqui vai ser um pouquinho diferente aí de tudo que vocês já aprenderam hoje, tá? Então, antes de entrar na parte de corneoterapia, vocês precisam entender sobre o sistema tegumentar. Então, o sistema tegumentar, ele é um conjunto de estruturas que formam esse revestimento que a gente tem de pele, tá? Então, não é só a pele. Além da pele, a gente tem glândulas, unhas, né, que são os anexos à pele. A gente tem os pelos, que é o que a gente, né, mais trabalha aí, folículo piloso, pelos, e também a gente tem os receptores sensoriais, tá? Por que a gente fala sobre isso? Porque quando eu trabalho com epilação, eu não só arranco pelo, mais epiladora que cuida. Obrigada, gente. O que acontece quando eu sou epiladora? A pele é a minha bancada de trabalho. Minha área de atuação é pele. Esses dias eu postei uma coisa que era sobre pele é a minha profissão. E é isso, gente. A gente não vai... É muito bom você saber a técnica epilatória. Né? Eu, por exemplo, eu uso cera lipossolúvel, uso cera hidrossolúvel, faço epilação com linha, utilizo pinça, eu utilizo todos os métodos. Já trabalhei com laser também, com fotoepilação, e independente do método que você utilize, da técnica que você domine, se você não conhecer a pele, se você não conhecer a fisiologia desse sistema, você vai errar em algum momento, você vai ter algum problema. Porque a técnica da epilação é maravilhosa, só que não é só isso. A gente tem um antes da epilação e um depois da epilação. É aí que está o X da questão. É por isso que a gente vem trazendo muitos conteúdos para vocês, batendo na tecla, né, de vocês se especializarem em estudar pele, tá? Não necessariamente, lógico, quem quer fazer uma graduação, eu acho legal, eu sou professora, eu sempre estimulo vocês buscarem, sim, estudarem, né, seja um curso técnico, seja uma graduação, enfim, mas mesmo como epiladoras, depiladoras, epiladores, depiladores, vocês devem estudar, tá? Mesmo que por conta própria. Já que não tenho condição de fazer um curso agora de estética. Vai ler livro, vai estudar, vai buscar, né? Hoje a gente tem informação tão fácil. Então, por isso que a gente traz sempre essa necessidade, né, do depilador e da depiladora buscar o conhecimento para poder empregar na sua prática clínica. Não é para você acumular um conhecimento. Conhecimento é maravilhoso, né? A única coisa que ninguém tira da gente é o nosso conhecimento. Isso a gente já sabe. Mas isso na prática clínica de vocês é maravilhoso, porque isso vai ajudar vocês a terem clientes com peles mais saudáveis, peles mais íntegras, e isso vai ajudar no processo epilatório.
tá? Fora a parte financeira, né, que a gente trabalha também para pagar os boletos, para realizar os nossos sonhos, então a gente precisa ter um trabalho de excelência. Então, falando de sistema tegumentar, por que que é importante conhecer? Inclusive, eu adoro essa imagem que eu coloquei, eu sempre uso ela nas minhas aulas, que é uma peça real, né, um corpo real, de uma pessoa, um homem, né, segurando aí todo a pele na mão. Então, o sistema musculoesquelético exposto e ele segurando aí. Isso foi numa apresentação, não me lembro exatamente qual, mas se vocês buscarem aí no Google, vocês acham. E essa é uma peça real, de uma pessoa real, tá? E por que que é tão incrível a gente ver isso? Porque a gente sabe que a pele é o maior órgão do corpo humano, né? E quando você vê essa imagem, você pensa, meu Deus, imagina como seria tentar viver sem pele. É impossível. Então, quando eu trabalho com pele, quando eu trabalho com o maior órgão do corpo humano, se eu não tiver um conhecimento base, não vai dar certo, vai chegar um momento que vai dar BO, né? Como a gente fala. Então, é importante que vocês conheçam e estudem sobre isso. Então, a pele, ela recobre, né, o corpo humano aí representando 16% em média do peso corporal, e ela não está aqui só para proteção, é a maior função, sim, né, a proteção, mas ela também tem muitas outras funções, como regulação térmica, como proteção mecânica, como tato, né, os receptores de tato, a sensibilidade. Então, através da pele, a gente ouve uma música, né? Quem arrepia com música aí? Eu ouço uma música que eu gosto, eu fico toda arrepiada. Então, como que tem, né? Qual que é essa ligação que a gente tem do nosso sistema nervoso, do nosso sensorial, que se representa na pele, a ponto de você ouvir uma música e ficar arrepiado, né? O que tem a ver uma coisa com a outra? Vocês já vão entender. Então, a pele é considerado o nosso terceiro cérebro. O primeiro é o cérebro mesmo, o segundo é o intestino, não sei se vocês já sabem, mas o intestino, ele é considerado atualmente o segundo cérebro, porque se ele não estiver em um bom funcionamento, nada no nosso organismo vai bem, a homeostasia não vem, e a pele é considerada o terceiro cérebro, porque ela interage, ela reage tanto com ações externas, o que está fora do corpo humano, tanto com o que está dentro. E ela faz esse intermédio de externo com interno. Então, naquela imagem anterior, vocês viram, né? Imagina tentar viver sem pele, a gente não duraria nem segundos. E, inclusive, a pele é uma das primeiras coisas que são formadas quando a gente está na barriga da nossa mamãe. Tá? Então, quando a gente está lá sendo formado, quando as primeiras células começam a surgir, né, que são os folhetos embrionários, como vocês estão vendo aí nessa imagem que está aí, cada célula vai se reproduzindo e exercendo uma função. Então, com 3 semanas de vida apenas, a gente já tem tecido epitelial, tecido de pele. Então, quando a gente fala que a pele ela tem origem no sistema nervoso central, é sobre isso. Se vocês verem aqui as legendinhas, vocês vão ver que o ectoderma, que é o que dá origem à nossa epiderme, que é a camada mais superficial da pele, também origina o sistema nervoso. Então, é por isso que quando a gente ouve a música, a gente arrepia, é por isso que quando a gente está passando por um momento de estresse, né, atualmente ansiedade, quem não tem, né, problemas psicológicos hoje em dia, muitas pessoas, isso tudo reflete na pele. Então, reflete no cabelo, na queda de cabelo, na queda de pelos, em acne, em manchas na pele, ressecamento, doenças autoimunes que se manifestam na pele como vitiligo, rosácea, psoríase, lúpus, né? Então, tem uma série de coisas que estão intimamente ligadas. Então, a pele ela está extremamente ligada ao sistema endócrino, mas ela tem as células aí do sistema nervoso central. Por isso que a gente tem essa relação tão forte, tá? E quando a gente fala de pele, antigamente a gente falava que eram 3 camadas, né? Então a gente falava que era epiderme, derme e hipoderme. Hoje em dia já não é mais assim, tá? Porque lembra que eu falei que com 3 semanas a gente já tem epiderme formada? Então, nas primeiras semanas de vida, a gente tem formação de
epiderme e derme. Tecido subcutâneo, ele vai vir um pouco depois. Então, por isso que a gente hoje em dia atualmente separa, né, o tecido subcutâneo, que antigamente era conhecido como hipoderme, a gente separa aí das camadas de pele. Então, quando te perguntarem quantas camadas tem a pele, você vai responder 2, epiderme e derme, ok? Então, epiderme é essa camada mais superficial, que quando a gente toca aqui, a gente consegue, né, sentir, e ela é composta de 5 camadas. E a derme é aquela que está mais profunda, representada aí, né, onde está localizado o folículo piloso, as glândulas sebáceas e sudoríparas, onde estão os nossos receptores de sensorial, né, as terminações nervosas livres, os receptores sensoriais. Então, na derme é onde tudo acontece, fluxo sanguíneo, fluxo linfático, e aí você pensa, a derme é mais importante. Não. Por quê? Quem está protegendo a derme? A epiderme. Então, se a gente não tivesse essa primeira barreira aqui que a gente consegue tocar, o resto, tudo que está por dentro da gente, ia ficar exposto ao meio externo. Então, a epiderme, ela é algo, né? É uma estrutura que a gente realmente tem que ficar de olho, porque é através dela que a gente faz permeação dos cosméticos, dos ativos, é através dela que a gente tem uma representação de uma intercorrência quando dá alguma coisa errada na depilação, tá? Então, é através da epiderme que a gente tem aí a maior visualização das coisas que estão erradas, né? E também quando está indo tudo bem, a gente vê através da pele. Você fala, nossa, tá feliz, sua pele tá boa, tá luminosa, né? Então faz todo sentido uma coisa com a outra. Então a gente não vai se aprofundar em derme, a gente vai aprofundar em epiderme, porque é lá que está a camada córnea e é disso que se trata a corneoterapia. E a gente precisa conhecer a epiderme para não errar. Então, se vocês prestarem atenção, espero que vocês estejam aí com caderno e caneta na mão para ir anotando as informações. Por quê? A partir de hoje, não vai poder dizer que não sabia mais, tá? Então, quando a gente fala de epiderme, a gente tem 5 camadas, de 4 a 5 camadas. Como assim, Jaque? A gente tem camada basal, a gente tem o extrato granuloso, espinhoso, o lúcido, que é palma das mãos e planta dos pés apenas, e a camada córnea, que é o que a gente vai falar hoje, tá? E quando a gente fala de epiderme, ela é um tecido que a gente chama de epitelial, é um tecido de cobertura. Então, ele faz aí uma cobertura do nosso organismo. Então, se vocês verem aí nas imagens, tem uma bonitinha, né? O desenho é bonitinho que a gente consegue ver a representação melhor. Mas nessa outra imagem que está no meio da tela, ela é uma representação de uma lâmina, né? De um corte histológico de pele, como se você estivesse vendo aí as camadas de pele num microscópio. Então, olha quantas células, quantas camadas e quantas células a gente tem. Vocês acham que isso daí está aí à toa? Não está aí à toa. Então, tudo que a gente está vendo aqui tem relação e tem função específica para algo. Então, quando a gente fala de epiderme, as principais células que tem nessa pele são os queratinócitos, tá? E os queratinócitos, eles surgem lá na camada basal, como vocês estão vendo aí na imagem, e conforme eles vão, a pele vai se renovando, eles vão subindo, tá? Então, pensa que a camada basal está lá embaixo, bem coladinha na derme. Então, quando essas células vêm, elas se dividem, uma fica na base, a outra vai subindo, e conforme elas vão subindo para as outras camadas, esses queratinócitos, eles vão sofrendo uma adulteração, eles vão sofrendo aí, eles vão perdendo núcleo, eles vão mudando de formato, até chegar na camada córnea, que é essa primeira camada que a gente tem aqui, que a gente consegue ver essas células mais achatadinhas, como se fosse aí um empilhado, né, de células, que a gente fala que é o telhado da nossa construção. Então, imagina assim, uma construção, uma casa e um telhado. Dá para a gente morar numa casa sem telhado? Não. A gente ia sofrer com chuva, com vento, com sujeira que ia entrar na nossa casa. Então, pensa que a camada córnea, ela é ali o telhadinho da nossa casa, da nossa pele. Tá? Quando eu falo, então, de corneócitos,
corneócitos, anotem aí para não esquecer. Eles são esses queratinócitos que estão adulterados, eles vão perdendo o núcleo, lembra lá da aula, lá da escola, né, do ensino fundamental, eles vão perdendo o núcleo e eles vão ficando com esse formato mais achatado, só que isso não é pele morta. Antigamente a gente tinha, né, os relatos, e até hoje, né, muita gente chama de células mortas, e aí taca fazer esfoliação, taca achar que tem que arrancar a pele fora, taca usar coisa que vai deixar a pele descamando, que vai ficar fritando o rosto lá, que eu sei que vocês adoram ver uma pele descamando, vai bronzear, depois ficar puxando, arrancando as pelezinhas. Nossa pele não é morta, nossa pele é muito viva, tá? Então a gente não chama mais a camada córnea de células mortas. Essa camada é uma camada que ela está biologicamente ativa e ela faz comunicação com as células que estão abaixo. Então, quando a gente tem um excesso, por exemplo, como eu falei, de esfoliação, que a gente remove muita pele, muita camada córnea, a ponto da pele, das camadas abaixo ficarem expostas, a gente tem muito mais chance de manchas, alergia, dermatites, tá? Então, quando a gente tem um processo de agressão, agora eu vou falar de epilação. A epilação, você está arrancando uma estrutura da pele, né? O folículo piloso, o pelo, a gente está fazendo uma remoção de uma estrutura. O organismo pensa, poxa, peraí, estão me agredindo. E a pele faz o quê? Trata logo de trazer um edema e um eritema perifolicular ali, que são as bolinhas vermelhas logo após o procedimento epilatório. Aí você fala, meu Deus, encheu de bolinha vermelha, o que é isso? Por que aconteceu isso? O que eu faço agora? E aí você não sabe porque você não conhece a fisiologia da sua bancada de trabalho, que é a pele, tá? Então, para eu poder tratar isso, para eu poder saber como lidar com isso, eu preciso conhecer. Então, quando eu tenho esses corneócitos, que é esse telhadinho, né, da camada córnea, se ele está íntegro, tudo que está para baixo está protegido. Se ele não está íntegro, se ele está machucado, lesionado, se eu removo ele, tudo fica exposto. E aí a gente vai começando a fazer sentido. Por exemplo, quando eu arranco, a pessoa chega com a pele seca, esturricada, para fazer epilação. Aí eu falo, ai meu Deus, a pele tá seca, mas vou fazer. Aí você puxa a cera e a pele vem junto e faz aquela mancha vermelha na hora. Você vê aquela pele brilhosa, aquela pele, você fala, meu Deus, arranquei a pele da mulher fora. E agora? E aí essa pele, com o passar dos dias de vermelha, vai passando para um tom amarronzado, aí é oração, é voto, é promessa. A gente não dorme, né, enquanto não vê aquilo melhorar. Então, gente, quando você arranca essa pele lá no procedimento epilatório, você está arrancando o telhado, você está arrancando camada córnea. As camadas de baixo ficam desprotegidas, a pele ela tenta se proteger de outra forma. Então, ela fabrica mancha, ela inflama, ela incha, tá? Então, é por isso que a gente precisa proteger, é disso que vem falando a corneoterapia, tá? A gente tem também os melanócitos, que estão na camada basal. Então, para vocês terem uma ideia, o melanócito, ele fabrica a melanina, que é o pigmento da nossa pele, do nosso cabelo, do nosso pelo. E por que existe esse pigmento? Para proteger o núcleo da nossa célula da radiação ultravioleta. Basicamente isso, é um protetor solar que a gente tem naturalmente. E é por isso que quando a gente toma sol, a gente fica bronzeado. Então eu falo que bronzeado é uma queimadura generalizada. E a gente acha bonito, né? Alguns acham bonito a queimadura generalizada, por isso que a gente não pode fazer epilação em pele bronzeada, porque essa pele ela é totalmente inflamada, ela ativou os melanócitos para produzirem mais pigmento, uma tentativa aí de se refazer, de se regenerar, de se proteger da radiação UV. Células de Langerhans, que são células que estão ali na camada espinhosa. Na camada espinhosa, a gente tem as células de Langerhans para quê? Para que elas servem? Sistema imune. Tá? Sistema imune é o quê? Sistema de defesa. Então, essas primeiras células de defesa que a gente tem, que são as células de Langerhans na nossa epiderme, elas vão avisar o nosso organismo quando tem algo estranho.
Então, por exemplo, quando uma bactéria, né, vamos falar de foliculite aqui, que todo mundo sabe o que que é. Quando uma bactéria que era para estar na superfície da pele, ela entra para o folículo, o que acontece? Infecção, foliculite. Então, célula de Langerhans, ela já avisa o organismo assim, ó, tem corpo estranho aqui, vamos reagir. Reage com o quê? Com inflamação. Aí inflama, aí fica vermelho, aí faz aquela bolinha, né? Aquela pústula amarela, aquela bolinha de pus, porque o corpo está tentando se libertar ali daquele corpo estranho. Então, isso acontece de graça? Não. Célula de Langerhans está fazendo parte aí do sistema antígeno, do sistema imune da nossa pele. Células de Merkel, as células de Merkel, elas estão aí no sensorial, uma das primeiras células ligadas a nosso sensorial. E quando a gente fala de sensorial, a gente está falando aí, como eu falei, né? A gente ouve uma música e arrepia. Quando está frio, a gente sente ali o frio, arrepia. A gente sabe quando está calor, quando está frio, quando está o que é macio, o que é áspero. Enfim, é através do tato, do sensorial, tá? Então, através das células de Merkel, a gente tem aí as primeiras células do sensorial. E a renovação da célula. É isso aí, ó. A Fran comentou, corneoterapia é o principal pilar para entender nossa bancada de trabalho, que é a pele. É isso mesmo. Que bom que vocês estão entendendo a importância, tá? É isso mesmo, Beth, é conteúdo de faculdade, tá? E a gente chama de turnover celular o quê? A renovação. Então, quando você ouvir falar turnover, tem vários, né, nomes que a gente traz aí de termos em inglês, mas ele basicamente significa renovação celular. Então, esse turnover, ele vai ter, em média, 28 dias. Então, para uma pele se recuperar de fato, 28 dias. Isso numa pessoa jovem, até os 25, 35, eu já estou passando dos 35, minha pele já não está mais com turnover tão em dia. Conforme a idade vai passando, lembrando das aulas de estética, obrigada, meu amor, Beth, minha aluna. E aí o que acontece? Conforme o tempo vai passando, né, a gente vai envelhecendo, vai amadurecendo, esse turnover vai ficando mais devagar. Esse turnover vai demorando mais. Então, pra vocês terem uma ideia, uma pessoa de 40 anos, 40 e poucos anos, esse turnover já vai para 30 dias, 35, 40 dias, então a pele ela demora mais para se recuperar. Por isso, quando a gente faz depilação de uma pele de uma pessoa idosa, por exemplo, a gente tem uma dificuldade porque a pele já está mais flácida, a pele já tem mais ressecamento, é uma pele mais sensível que a gente pode, se não tomar cuidado, não fazer né, o que precisa ser feito, a gente vai lesionar essa pele com mais facilidade e essa pele vai demorar mais para cicatrizar, para se recuperar, porque essa regeneração ela vai demorando um pouco mais. Bom, acima da epiderme, então aqui a gente falou de epiderme, das camadas de epiderme, a gente sabe que a camada córnea é essa que está logo acima aqui. A gente tem o manto hidrolipídico, que eu sei que a maioria de vocês aconteceu comigo. Ah, Cláudia, já aconteceu comigo também, tá? E aí o que acontece? Quando a gente tem aqui, acima da camada córnea, o manto hidrolipídico, que eu sei que a maioria de vocês conhece, quem não conhece eu vou explicar brevemente aqui, tá? É uma misturinha que a gente tem, nosso organismo perfeito, que Deus criou, maravilhoso, tudo funciona, né? Deveria pelo menos funcionar perfeitamente bem, para proteger essa pele, porque a gente sabe que tecido epitelial, epiderme, ele não tem irrigação sanguínea nem linfática, então tudo que precisa de água, de fluxo sanguíneo para as funções da epiderme vem da derme, vem de lá de baixo e vem para cima. Só que aqui no topo, quem tá para proteger, né? Se não tem água, manto hidrolipídico. Então, sim, a gente tem uma camada, uma barreira, que se chama manto hidrolipídico, hidro de água, lipídico de gordura. Então, ela é formada basicamente por sebo e suor, aí como vocês podem ver nessa imagem, tá? E 99% desse manto hidrolipídico, ele é formado por água. Olha a importância da gente beber água. A gente fala muito de ativos, né, que hidratam, de produtos cosméticos, mas a gente tem que lembrar de beber água também, tá? Inclusive, vou aproveitar aqui, vou beber.
Então, qual que é a função, né? Manter o fator natural de hidratação. Quando vocês verem NNF, é a mesma coisa que fator natural de hidratação, só que é um outro termo que a gente tem em inglês. Então, o fator natural de hidratação da nossa pele, ele vem através do que eu consumo, água, alimento, enfim, que já é natural, só que eu vou perdendo isso ao longo do dia. Hoje mesmo aqui em São Paulo tá um frio pra caramba. No frio, o que a pessoa faz? Toma banho quente. Usa sabonete lá, sai do banho correndo, enfia a roupa, nem hidrata a pele, não lembra de passar hidratante. O que acontece? Pele ressecada, dermatite. A pessoa fala, eu tenho alergia do frio. Tem alergia do frio? Você tá com a pele ressecada, não tá cuidando da pele. E aí a pele fica ressecada. E no frio você percebe porque a água quente menos hidratação. E aí você fica com a pele cheia das bolinhas, né? Como algumas pessoas falam. E nesse NMF a gente tem cerca de 17 aminoácidos. Alguns muito conhecidos como ureia, que eu sei que vocês conhecem bem, né? Do ativo, mas a gente tem isso dentro da nossa pele também. Cloreto de sódio, que é o sal. Ixi, a gente tem aí vários componentes que formam essa parte aquosa. E a parte lipídica, né, do sebo, da parte oleosa, a gente tem ceramidas, colesterol e ácidos graxos, que a gente vai encontrar depois mais para frente aí nos cosméticos, tá? Eu vou dar uma acelerada, gente, porque professora, eu tô um tempo parada, de licença. Eu vou falar aqui, eu vou querer ficar aqui até meia-noite, então eu vou dar uma acelerada. Então a gente tem a parte aquosa e a parte oleosa. Essa mistura, vocês sabem que água e óleo não se misturam, né? Mas essa mistura desse manto, ele fica aqui sobre a pele justamente para equilibrar o que entra e o que sai. Então, quando a gente fala para vocês que um óleo mineral, por exemplo, no pós-operatório, somente o óleo, não é que o óleo mineral é ruim, tá, gente? É claro que o vegetal é muito melhor, mas quando você vai fazer a remoção com óleo mineral e a gente fala isso forma um filme na pele e não entra, é porque ele tem moléculas muito pesadas que não são biocompatíveis, que não têm o poder de permeação porque não são compatíveis com a pele. Então ele vai formar aquele filme. Tem gente que hidrata a pele só com óleo mineral, a pele não está sendo hidratada, você vai ter só uma pele besuntada de óleo, mas hidratação não tem, porque não tem água, então tem que ter um equilíbrio. Tá? O cosmético ele tem que ser compatível com a pele. E também o manto hidrolipídico ele serve para reduzir a perda de água de dentro para fora. Então ele mantém a hidratação no nível aqui externo e impede que a água que está dentro evapore. Tá? Ele ajuda também na manutenção do pH, que é o potencial de hidrogênio, que vai fazer o quê? Medir essa substância, controlar, na verdade, né, essa substância entre ácido, neutro e alcalino, para que a gente tenha aí uma pele íntegra, a gente vai ter um pH entre 4,5 e 6, dependendo da região da pele, tá? Tem lugares que um pouco menos, tem lugares que um pouco mais. E quando a gente sai desse pH, desse equilíbrio, a gente vai ter um problema também, que é a proliferação de bactérias. Então, se eu tenho uma pele que não está com manto hidrolipídico ok, esse pH ele tende a subir, ele vai ficar alcalino e aí as bactérias adoram. Então, o pH da pele, em média, ele é mais ácido, porque as bactérias nocivas, elas não vão sobreviver neste pH mais ácido. É por isso que o manto hidrolipídico ele é muito importante. E ele mantém a microbiota cutânea, que nada mais é do que os bichinhos que moram aí na nossa pele. Então, a gente tem que aprender a respeitar esses bichinhos, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, alguns estudos mostram que a gente tem uma bactéria para cada célula no nosso corpo. Pasmem. Tá? Então, nessa imagem, a gente tem aqui a representação de vírus, bactérias, fungos e ácaros, e a gente tem as bactérias que são de defesa. Então, a nossa microbiota cutânea são os micro-organismos que fazem a defesa. Então, olha quanta camada de proteção a gente tem. Então, a gente tem manto hidrolipídico, microbiota, depois a derme e abaixo, perdão, depois a camada córnea, a epiderme e por baixo aí a derme e os outros órgãos. Então, olha quanta proteção a gente tem. Então, quando eu tenho a microbiota, né, da minha pele saudável, eu vou ter uma pele saudável. Se eu tiver uma pele seca, uma pele que não está hidratada, uma barreira comprometida, um pH que não está ali na média de 4,5 a 6,
eu vou ter uma pele alcalina e essa proliferação bacteriana, bactérias patógenas, bactérias nocivas, elas vão proliferar e vai começar a dar o quê? Foliculite, alergias, coceiras, bolinha vermelha que vocês falam, né? Fico pegando no pé de vocês esse negócio de bolinha vermelha, mas é que vocês precisam saber, né? O que tem na pele. E quando eu tenho uma microbiota saudável, eu vou ter uma pele mais protegida. Então, aprendam a respeitar aí as bactérias da pele de vocês. O que não pode? A bactéria que está ali, cada pessoa tem uma microbiota diferente, tá? É por isso que, às vezes, algo que faz, eu empresto, a gente não fica emprestando, né? Roupa, essas coisas, porque o que está na sua pele vem para mim, me faz mal, e vice-versa. Então, quando eu tenho a bactéria aqui na superfície, no lugar onde ela tem que ficar, tá tudo ok, é perfeito. Quando essa bactéria entra, vocês vão ver que aqui na imagem não tem bactéria dentro do folículo. Quando essa bactéria entra, é aí que a gente tem a foliculite, é aí que tá o problema, tá? Por isso que a gente tem que higienizar muito bem a pele antes de fazer a epilação. Se eu não tenho uma pele limpa, a bactéria vai adentrar o folículo e eu vou ter muito provavelmente foliculite. É por isso que a gente pede para a pessoa esperar pelo menos 24 horas para fazer academia, né? Para usar roupas limpas, roupa de cama limpa, porque senão, como o ósteo, né, folicular, ele está aberto, sem o pelo, as bactérias podem entrar e aí gerar foliculite. E qual que é a importância de manter essa pele íntegra, né? A importância de manter a pele íntegra é justamente isso, você manter a sua casa com telhado. Se está faltando um telhado no teto da sua casa, o que acontece? Chove, molha dentro, dá goteira. Então, a pele, quando ela não tem a camada córnea, essas primeiras, né, manto hidrolipídico, microbiota, camada córnea, quando ela é agredida, quando ela não está íntegra, a gente vai ter uma pele muito mais sensível. E aí, tudo que é coisa que tem na superfície, no meio externo, vai conseguir entrar. Então, quando a gente pega uma pele normal, olha como as células estão bonitinhas, né? Bem justapostas ali, bem certinhas. E aí, as coisas que dão alergia, os alérgenos, produtos irritantes, substâncias irritantes, bactérias, não adentram. Quando eu tenho uma barreira comprometida, agredida, pessoa que toma banho com bucha vegetal todo dia, pessoa que usa não só a bucha vegetal, mas outros tipos de bucha, de esponja, usa muito produto detergente, né, lauryl sulfato de sódio, entre outros aí detergentes, sabão em barra, você deixa a pele o quê? Desprotegida, você vai tirando, faz esfoliação, para de ficar fazendo esfoliação à torta e à direita, para de ficar esfregando bucha na pele todo dia, hein? E ensina o cliente de vocês também. Porque você vai destruindo essas barreiras, arrancando, removendo essas barreiras, sua pele vai ficando mais sensível, tá? Então, olha a diferença aí, né, nesse desenho, para vocês entenderem que quando a pele, ela tá agredida, essas células enfraquecem, e aí você tem os alérgenos, as substâncias nocivas que vão entrando e fazendo mal para a pele. E a corneoterapia vem visando, né, a terapia dos corneócitos. Corneócitos são as células da camada córnea, não são células mortas, são células biologicamente ativas, elas têm a função delas ali, precisam estar ali. E aí a gente vem falando dessa terapia, que basicamente é cuidar da pele com base na reparação do extrato córneo, por isso que chama corneoterapia. Então você repara, você protege o extrato córneo para melhorar essa função de barreira, para gerar a homeostase, o equilíbrio da pele e consequentemente do organismo, tá? Então, parece complexo, mas quando você passa a entender melhor, né, a fisiologia, você vai ver que é muito simples. Então, você protege quem te protege, né, digamos assim. Então, ele foi um termo criado pelo dermatologista, o Dr. Albert Kligman, lá em meados de 60, esse senhor simpático que vocês estão vendo aí na tela. E ele criou também o termo terapia de fora para dentro. Então, terapia de fora para dentro é o quê? É você cuidar da parte externa para proteger o que está por dentro. Então, quando essa barreira de proteção ela está saudável, ela vai fornecer mais proteção para quem está dentro, para quem está por baixo. Então, vai proteger, restaurar, reequilibrar, hidratar e fortalecer a barreira de pele.
E essa é uma técnica, né, um conceito, na verdade, que vem popularizando muito, vem se tornando aí cada dia mais famoso, digamos assim, mais popular, porque o pessoal está vendo que os tratamentos realmente estão tendo um resultado legal, né, entregando um resultado de maneira saudável, tá? Então, a gente vê muitas vezes aqueles tratamentos que arrancam couro fora, mas você vai ver depois tem um efeito rebote, né, que piora. E quando a gente trata de uma forma mais gentil, digamos assim, como a corneoterapia, a gente vai ter um resultado tão maravilhoso quanto, só que de uma maneira mais saudável. Aqui eu deixei um artigo, tá? Eu coloquei aí o link, depois eu vou mandar esse material para as meninas enviarem para vocês no grupo. E ele fala justamente, né? Ele vem dando aí embasamento a isso tudo que eu falei aqui para vocês, tá? Então é muito estudo, é muita pesquisa, e não são vozes da nossa cabeça, né? A gente tem todo o embasamento para que vocês consigam também acompanhar aí o artigo na íntegra e entenderem melhor o que eu estou falando, que aqui tem que ser rápido, ligeiro, que senão as meninas me pegam aqui, ainda mais que eu sou a última, não tem ninguém depois de mim, eu posso ficar até meia-noite. E aí, como que a gente vem empregando? Gente, vai... Obrigada, gente, agora que eu tô vendo aqui, excelente aula, obrigada, ai, obrigada, gente, que bom que vocês estão gostando. Eu só vou pedir para vocês mandarem um joinha se estão entendendo, assim, se está ficando claro, se não tiver, pode falar também, tá? A gente vai dando sequência. Então, como que eu vou empregar a corneoterapia na epilação? Como que eu faço isso? Dá? Dá. Preciso fazer uma faculdade para isso? Não. É claro que estudar é sempre bom, como eu falei. Quem quiser fazer mais curso, curso técnico, graduação, muito bom. Mas não precisa você esperar achar que tem que fazer uma graduação para entender e para aplicar isso no seu dia a dia, tá? Então, como que a gente faz para empregar a corneoterapia na epilação? Ai, obrigada, gente. Que bom que vocês estão gostando, estou feliz. Sabendo avaliar, então, quando você conhece a pele, você aprende a avaliar, você entende a fisiologia, você aprende que a pele tem diversos biotipos, tem diversos estados, você aprende a olhar aquela pele de uma outra forma. Antes a gente olhava mais para o pelo, né? Se tem muito, se tem pouco, se é difícil, se é fácil. Então, além dos pelos, a gente precisa visualizar essa pele de uma maneira mais profunda e sabendo avaliar. Porque se você sabe avaliar a pele antes de fazer a epilação, você vai ter muito mais tranquilidade para trabalhar com ela. Então, você vai saber avaliar cada pele de cada pessoa como única, você vai aprender a escolher os cosméticos epilatórios adequados. Então, tanto faz se você trabalha com método hidro, se você trabalha com método lipo, se você trabalha com linha, tanto faz. Você entendendo a pele, você vai conseguir se dar bem com qualquer método de depilação. Eu, por exemplo, gosto de todos, gente. Eu não vou falar para vocês, ai, eu prefiro esse. Então, eu gosto de todos os métodos epilatórios. Então, eu não vou puxar a sardinha para nenhum aqui hoje, tá? Mas você sabendo escolher as ceras, né? Aquela técnica que você mais sabe utilizar, que você domina, então você vai conseguir aí escolher os produtos cosméticos adequados. Realizando os procedimentos pré e pós-epilatórios, que eu creio que todo mundo que está aqui já faz isso, escolhe bons cosméticos higienizantes, bons cosméticos hidratantes, bons cosméticos para reparar a pele depois da depilação, tá? Você vai saber escolher os cosméticos, os ativos certos, isso mesmo, para vocês poderem trabalhar com cada pele. Sabendo tratar a pele além da epilação. Então, não vai pensar nessa pele só no dia que ela vem fazer a epilação. Você vai pensar nessa pele como um todo, no antes, no durante e no depois. Você não vai ver só essa cliente, essa pessoa, no dia da epilação. Você vai trazer essa cliente para cuidar sempre da pele com você, seja com uma hidratação, com uma revitalização, com todos os procedimentos que a gente pode oferecer. E pode, viu? Não adianta vir falar que não pode, não. É claro que a gente tem o limite de atuação, tá? Mas se você pega lá a lei que regulamenta a depilação, você vai ver que a gente pode trabalhar com os tratamentos. Só não posso invadir as outras áreas profissionais. Mas na epilação a gente pode hidratar, a gente pode reparar a pele, a gente pode revitalizar, pode fazer tudo isso. E aqui eu coloco, então, alguns ativos, tá?
Eu vou mandar para vocês depois essa apresentação. Então, não sei se tem alguém tirando print ou tirando foto, mas depois eu vou encaminhar para vocês. Porque o que a gente precisa é normalizar a pele, reparar, restaurar, reequilibrar. E para tudo isso, a gente vai ter aí os cosméticos ideais, tá? Então, os ativos, né, que normalizam, que reparam, que restauram a função barreira, tanto o manto hidrolipídico, quanto os que reparam, né, que são anti-inflamatórios, que são antioxidantes, que combatem os radicais livres, os que combatem a desidratação, que tratam a desidratação, e os que atuam também na renovação da pele, tá? Renovação é diferente de esfolação, tá? Então, até para a gente trabalhar com esfoliação, sabonete de ácido glicólico, um esfoliante físico, seja ele físico ou químico, a gente precisa ter delicadeza na conduta, senão a gente arranca a pele, né? Não é para arrancar a pele. A gente ajuda no processo de renovação, mas a gente não remove pele, dentro do conceito de corneoterapia, tá, gente? Não estou falando mal de outras técnicas de peeling, nada disso, eu adoro peeling. Mas dentro da corneoterapia, a gente não faz remoção de camada córnea, a gente preserva, a gente protege, a gente mantém, tá? Então, aí alguns ativos aqui. E alguns ativos que normalizam, restauram a função barreira dentro do protocolo proposto. Que é o protocolo proposto é a prática que eu falei, que eu trouxe para vocês hoje aqui um videozinho, que eu fiz especialmente para vocês que estão aqui hoje, para mostrar um protocolo que atua dentro da corneoterapia e que vocês podem usar nos clientes de depilação de vocês. Então, eu escolhi os meus preferidos porque, gente, se a gente for falar de todos os ativos, é impossível. Quem já é minha aluna, quem me segue aqui no Instagram, vê que direto eu posto uns livros desta grossura de ativos cosméticos. E cada dia vai lançando mais, e cada dia vai lançando mais. A gente fica doidinho. Dermari mesmo me mandou agora aqui 2 lançamentos que eu fiquei enlouquecida, apaixonada nos produtos novos, que eu sei que já estão curiosas aí, inclusive eu usei um deles no protocolo que eu vou mostrar para vocês hoje. Mas aí eu escolhi só aqueles que eu tenho mais assim, mais queridinhos, tá? Dentro do conceito de corneoterapia. Aloe vera, dermoprotetor, hidratante, cicatrizante, calmante. Aloe vera todo mundo conhece, né? O mundo inteiro. Ômega Plus é um ativo muito bom, que está dentro da máscara que eu trouxe no protocolo hoje para vocês, que ela traz algo que poucos ativos trazem, que é uma combinação dos óleos vegetais ricos em ômega 3, 6, 7 e 9. Lembra que eu falei que lá na camada de manto hidrolipídico tem os lipídios, os ácidos graxos? Então, ômegas, tá? Ômegas 3, 6, 7 e 9. Então, eles são essenciais para restaurar essa barreira. Cálcio, né, que vai modular funções celulares dos queratinócitos. Queratinócitos são as células da epiderme, que vão trabalhando ali, né, que vão formando as camadas, vão sofrendo a degradação até chegar no extrato córneo. Então, se eu tenho uma função otimizada dos queratinócitos, a minha pele vai estar saudável. Zinco, que suprime inflamação, mantém a integridade da pele e regula a pH. Ácido hialurônico, que todo mundo conhece, também é um dos meus queridinhos, porque ele retém água, né, as partículas do ácido hialurônico, a gente já produz ácido hialurônico, e nos cosméticos ele vem para prender a água na pele, digamos assim. Então, ele segura a água na pele. Quando você usa um cosmético com ácido hialurônico, gente, desculpa estar coçando os meus olhos, é que eu tô com alergia aqui, sinusite, rinite, e aí eu tô com uma coceirinha nos olhos. Então, quando eu venho com ácido hialurônico, que é um polissacarídeo natural, que a gente já tem, né? Inclusive, ele está presente aí em mais 50% dos nossos tecidos, a gente vai atuar como um reservatório de água. Então, ele segura, ele mantém a água em cima da pele. Então, é muito bom finalizar tratamentos com produtos cosméticos que têm ácido hialurônico. Bioecólia, que é maravilhoso, eu estou usando o bioequilíbrio, eu comecei a usar o bioequilíbrio em mim, tá? Estou fazendo propaganda assim, mas é real, não é média não. Minha acne melhorou, eu sou uma pessoa que quem já é minha aluna sabe. Já que você pode citar exemplos de produtos para cada escudo protetor? Como assim, Tati, cada escudo protetor? Reformula a sua pergunta, que a mamãe está com o tico e teco meio devagar hoje.
E aí o que acontece? O Bio E. coli é um prebiótico. O que é um prebiótico? Não sei se vocês já tiveram esse assunto hoje aqui. Prebiótico é o alimento para a bactéria. Lembra a bactéria que está na nossa pele fazendo defesa? Ela precisa estar lá? Micro-organismos que são bacanas para ter, né, no nosso organismo para proteger. Esses prebióticos vão ser o alimento aí que vão manter saudáveis essa microbiota cutânea. E o probiótico é o bichinho, é o micro-organismo vivo, tá? Então, aprendam a diferença. E o Bio E. coli é um prebiótico maravilhoso, que quando eu comecei a usar, eu sempre tive acne, já tratei várias vezes, nunca tive cura, porque o meu problema é hormonal, mas eu percebi uma melhora absurda quando eu comecei a usar o Bioequilibre, que é o sérum, o tônico facial da Dermari. Depois eu vou mostrar para vocês. E o resveratrol, que é um potente antioxidante que protege a barreira contra radicais livres. Então, sujidades, aquelas células, né? As células que são vêm com má formação e querem aí contaminar as outras células. Então, o antioxidante ele vai proteger a barreira contra esses radicais livres, tá? E aqui eu coloquei também os produtos que eu utilizei no tratamento do vídeo que eu vou mostrar agora para vocês. Então, eu usei água micelar, o sabonete Purigel, argila rosa, de uma maneira diferente, eu usei argila para esfoliar, não sei se vocês já sabem mais essa faceta da argila, não precisa ser só na máscara, vocês podem esfoliar a pele, ela já tem, né, uma função esfoliante natural. Água termal de gerânio, que é maravilhosa, revitaliza, hidrata. O Nano Hidrafusion, gente, eu estou apaixonada por esse produto. Ele vai lançar ainda, se não me engano, no Estética. Compre, tá, gente? Compre, vão lá conhecer, passa no stand, compre, por favor, vocês vão ver, depois vocês me contam. Ele repõe a hidratação da pele assim, mas de maneira imediata. Minha pele, ela é oleosa, lipídica, mas ela tá seca por conta do frio. E depois da gestação, enfim, muda muito o hormônio e tal. E eu tava com a pele oleosa, porém ressecada, nesses dias mais frios. E a hora que eu passei, eu já senti aquela hidratação voltando. Maravilhoso. A máscara Safira, que é uma queridinha já que eu uso também, que é nutritiva, hidratante. O Bioequilíbrio, que eu acabei de falar, o tônico facial. E o Digactive C, que é também um sérum facial maravilhoso que protege contra a luz. Luz visível, luz azul de tela, celular, né? E também tem efeito anti-rugas e clareador. Deixa eu só ver o que vocês estão falando aqui. Isso mesmo. Ai, obrigada, gente. Bom, então, vamos, sem mais delongas. Opa! Eu vou colocar o vídeo aqui para vocês. Gente, lembrando que assim, eu só vou explicar um pouquinho desse caso, que essa é uma modelo que tem melasma, tá? Ela tem melasma, ela tem alguns probleminhas metabólicos, hormonais de saúde, que fazem com que esse melasma piore, né? Nesses quadros, principalmente de estresse, enfim. E essa modelo, ela não veio tratar melasma, tá? Então, esse protocolo eu fiz exclusivamente para vocês. Então, por que eu tô falando isso? Vocês vão ver que a manchinha não clareia, porque o intuito aqui não é clarear mancha. É um protocolo de revitalização facial. O que é revitalização? Dentro da corneoterapia, a gente sabe que a gente precisa reequilibrar, reestruturar e proteger. Foi isso que eu fiz, tá? Então, ele é um protocolo de hidratação, de nutrição, de revitalização facial, e não para clarear manchas, ok? Então, eu queria que vocês reparassem no antes e depois, na textura da pele, no viço, até as linhas de expressão que eram mais marcadas apenas com uma sessão, tá, gente? Eu fiz esse protocolo aqui para vocês mesmo. Vocês vão ver como melhora da primeira imagem para a última imagem. Higienização com Purigel, tá? Remoção com algodão e água micelar para limpar profundamente esses ósseos,
Escolhi a linha para fazer epilação porque ela tem melasma e ela não gosta de epilação com cera e a gente atende o que o cliente quer, mas vocês podem usar outro, tá? Depois eu pego argila rosa e água termal de gerânio, faço uma mistura e aplico sobre a pele. Vou fazer uma leve esfoliação em movimentos circulares, leve, menos no buço. No buço eu só apliquei porque ela já tinha feito a epilação. Hidratei com água termal de gerânio, esperei 5 minutinhos, removi, Hidrafusion maravilhoso para hidratar, apliquei, borrifei e apliquei. Fiz um plus aqui no tratamento com esfoliante labial, qualquer marca, tá, gente? Comprei na farmácia esse, bem baratinho. Esfoliante labial, hidratante labial de farmácia também, bem baratinho, qualquer marca. Para dar um plus, porque o lábio estava bem ressecado. Máscara Safira, maravilhosa, nutritiva, tem um ômega plus que eu falei que é rico em ômegas. Aplico em todo o rosto, espero os 15 a 20 minutos, faço a remoção, venho com bioequilíbrio, borrifando no rosto. Depois de Active C, faço uma massagem para melhor permeação, e aí a gente tem uma pele nutrida, hidratada, com um aspecto bem revitalizado. Deixa eu ver aqui o que vocês estão comentando. Todos os produtos que eu estou usando aqui são da Dermari, tá, gente? Todos. Menos o esfoliante hidratante labial, que é de farmácia. Depois eu posto no meu story, gente, de verdade, é uma marca desconhecida, eu não lembro agora. Eu posto a foto para vocês nos meus stories. É marca baratinha. E agora eu vou voltar aqui para a apresentação, deixa eu ver. O que vocês acharam? Depois eu mando o vídeo para vocês, tá? Pra vocês verem com mais calma, eu acelerei aqui, porque eu já passei 5 minutos do meu tempo. E aí, o que vocês acharam? Maravilhoso! E aí, o que acontece? O que eu queria que vocês observassem só depois aí no material que eu vou mandar? Voltou a apresentação, Su? Não voltou, ainda está no vídeo, nega. Tá? Agora voltou, senhora, já deu certo. Que bom. Que essa pele é no viço dessa pele, tá? Na hidratação mesmo, que a gente tem aí, e a revitalização do antes e depois, tá? E aqui, eu queria só mostrar para vocês, antes de encerrar, que dentro do meu curso com a Patrícia Barbosa, epiladora que cuida, que eu mencionei no começo, a gente tem outros tipos de tratamentos também que vocês podem associar à epilação, tá? E aí, quem quiser saber mais informações, já me chama lá no direct, porque as vagas foram encerradas. A gente abriu a última turma do ano, mas eu consegui com o pessoal para a gente abrir para vocês, exclusivamente para quem está aqui dentro do Congresso Academia da Beleza. Quem quiser, me chama no direct do Instagram, e só para vocês a gente vai abrir para entrar no curso, quem quiser, tá? Se vocês tentarem por outros, avisa, né, que é daqui do Congresso, porque por outros meios vocês não vão conseguir, tá? Então, aqui a gente ensina vários tipos de tratamento para vocês associarem à epilação. Aqui eu coloquei as referências também, e indico para vocês lerem e pesquisarem depois. E eu acho que é isso. Gostaria de agradecer mais uma vez a Dermari, a Su, todo mundo que ficou comigo aí até o final. Passei um pouquinho do tempo, não sei se tem alguma pergunta que você queira colocar aqui, Su. Jaque, ai, gente, que conteúdo. Eu sou suspeita, porque eu sou apaixonada por corneoterapia. Eu acho que todo profissional que lida com pele tem que partir do princípio da corneoterapia para a gente ter uma pele saudável com resultados. Então, assim, sou suspeita a falar. É verdade, Su. E a gente, como corneoterapeuta, a gente puxa mesmo essa sardinha porque a gente sabe que é bom, né? Não é fazendo média, que a gente realmente tem bons resultados, então a gente quer compartilhar, quer mostrar isso para todo mundo. E aí eu quero agradecer você, Adermari, agradecer ao pessoal. Foi muito bom estar aqui com vocês. Se tiverem dúvidas, me chama lá depois no Instagram, eu tiro as dúvidas Ó, de vou vocês. só fazer duas perguntinhas que tem aqui que eu achei interessante, principalmente
se falando de epilação, então quando a pele está muito seca, está bem desidratada, Uhum. como epiladora, o correto seria não fazer a epilação. Primeiro a gente pede para a cliente fazer hidratação. Como a gente faz isso, ô Jaque? Pergunta da Aí, Jana. Obrigada, viu, Jana? obrigada, Jean. Aí eu vou responder, eu falo para as minhas alunas, ficam bravas comigo, porque a maioria das perguntas eu respondo com depende. Depende do quê? Depende da avaliação. Então, primeiro ponto-chave é aprender a avaliar. Chegou a pele para você, você vai avaliar o grau de desidratação dessa pele, de ressecamento. Eu falo que assim, ó, a pele estando esbranquiçada, descamando a região onde ela quer epilar, já levanta a bandeira vermelha, não faça. Oferece o tratamento de reparação, de hidratação, revitalização, explica para ela o porquê, não precisa usar termo técnico, de maneira fácil para ela entender que se ela fizer o procedimento naquele dia, vai dar BO, pode manchar, pode dar alguma intercorrência. Explica a necessidade da hidratação, já aproveita, vende o home care para ela usar em casa, e ela volta depois de uma semana, enfim, aí vocês que vão definir de acordo com a pele, tá? Não tem uma resposta para todo mundo, porque depende de cada pele. Mas se é uma pele que ela está levemente, ela não tem a questão do esbranquiçamento, da descamação, vocês podem fazer o procedimento antes da epilação. Vocês podem hidratar a pele antes da epilação, só não vai fazer esfoliação, porque você já vai fazer epilação. Mas você pode hidratar com uma máscara, inclusive antes e depois. Vocês podem utilizar, como eu falei aqui, o tônico, o Nano, né? O Nano Fusion, ele repõe barreira imediatamente. Então, se a pele tiver com leve grau de desidratação, que algumas peles já são assim, tem já uma tendência, vocês podem hidratar antes da epilação. Mas tudo vai de avaliar. Perfeito, perfeito. Então, deixa eu ver se tem alguma dúvida que ficou aqui. Tinham duas, né? Você falou. Eu falo demais, gente. Peraí, que eu vou achar aquela que foi descendo. Ah, a dúvida é: você vai mandar o link pro seu curso para as meninas no grupo ou é para te chamar lá no teu direct? Eu posso fazer as duas coisas, tá? Quem tiver interesse pode me chamar no direct, fala que veio do congresso e aí eu mando as informações, mas eu também posso enviar para você e mandar no grupo também, tá, Su? Assim como o material Por e o favor. videozinho também. O material, as meninas já perguntaram várias vezes se vai estar lá no grupo. Vai Vou estar, gente. enviar, Vai. vou enviar e o videozinho também. Então tá bom. Eu acho que é isso. Temos mais, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Se não tiver, eu já vou liberar a Jaque, apesar de que, gente, hoje foi gostoso demais, não foi? Ai, Olha, parabéns, hein, gente? Que conteúdo maravilhoso. hoje a gente estava Parabéns. em comadres aqui, a gente ficou conversando. As meninas arrasaram, todas vocês. Você também é maravilhosa, viu, Su? Sou fã do seu trabalho e espero poder estar com você e com vocês mais vezes, porque realmente hoje foi, toda vez é, né? Mas hoje foi bem especial mesmo.